Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2, nós vamos ler o verso 42. Como eu disse ontem aqui, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana, e o título dessa mensagem é: Eu não quero uma igreja legal. Não quero uma igreja legal. Examinando as Escrituras e comparando com os nossos dias de hoje, eu fico me perguntando aonde foi que a gente se perdeu. O que tem acontecido com a igreja nesses dias? A gente vive numa época de muita euforia, a gente vive numa época de muito glamour, de muita euforia, mas a pergunta que eu faço é: será que toda euforia tem produzido algum resultado relevante no tempo que a gente vive? Será que nós reduzimos o evangelho, a igreja, a uma música legal, a um jogo de luz, e músicas centradas no homem, nas suas necessidades, e não centradas em Cristo? A gente precisa fazer uma análise de que igreja somos nós. Vamos naquela igreja porque lá é legal, vamos naquela igreja porque está bombando, vamos naquela igreja porque a música é maneira, vamos naquela igreja porque tem uma luz maneira, vamos naquela igreja. E será que a igreja se reduziu a isso, a algo maneiro, a algo legal, a algo da moda? Uma igreja tal está na moda, outra igreja tal está na moda, uma igreja assim ou assado. E onde é que foi parar, na verdade, a essência daquilo que é ser igreja? Nós não podemos reduzir a igreja a algo legal e maneiro e moderno. Infelizmente, o que eu tenho percebido hoje é que em certos ambientes chega a confundir se eu estou numa igreja ou se eu estou numa boate. Nos lugares não está tendo mais diferença. Não sei se eu estou numa igreja ou se eu estou numa boate. A gente entra por um caminho de querer traçar estratégias para ser atraente ao mundo, e com isso o mundo acaba invadindo a igreja, quando devia ser o contrário: a igreja invadiu o mundo. Não sou contra a luz, não sou contra nada disso. Eu acho que a gente tem que ter bom senso e equilíbrio. Amém? Você está comigo nessa? Bom senso e equilíbrio é o que a gente precisa, e saber o que é ser igreja. E às vezes, porque tem uma música legal, a gente acha que aquele lugar é avivado. Eu lembro de uma época que, minha mãe vai lembrar disso, que principalmente eu falo isso porque eu vim de criação batista, que quando a igreja batista batia palma, era chamada de avivada. Simplesmente porque batia palma, ou tinha bateria no culto, né? Tinha bateria, batia palma, a igreja era avivada. Reduziu-se o avivamento a bater palma. E hoje, né, Marquinhos, a gente lembra disso? E hoje não está muita diferença. A gente confunde avivamento com alguns movimentos que existem por aí, e avivamento não é movimento. Avivamento não é uma luz piscando igual uma danceteria. Avivamento não é uma música que te faz tirar o pé do chão. Avivamento não é ter alguém famoso na igreja. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento são vidas cheias do Espírito Santo de Deus, e essa vida vai refletir lá fora, no seu dia a dia. Essa vida vai dar frutos e não apenas uma onda. A igreja não existe para estar na moda. A igreja existe para cumprir a palavra. A igreja não existe para estar na moda ou para ser agradável, agradar as vaidades humanas. A igreja existe para trazer o céu para a terra. A igreja existe para revelar Jesus. A igreja existe para ser um lugar de fortalecimento, de quebrantamento, de visitação da glória de Deus. É para isso que a igreja existe. Meu Deus!
Vivemos um período que, para você ser você mesmo, você tem que travar uma batalha, porque as pessoas sempre querem que você seja alguém. Ser você mesmo hoje é difícil, gente. Caminhar na sua própria visão hoje é difícil, porque as pessoas querem te comparar o tempo todo com alguém, porque lá faz assim, porque fulano faz assim, porque você... Eu não quero ser o que o outro é, eu quero ser o que Deus me chamou para ser. Então não adianta querer trazer, porque a igreja dos meus pais, a igreja dos seus pais é a igreja dos seus pais, a igreja de onde você veio é a igreja de onde você veio, aqui é outra coisa. Eu não quero repetir uma fórmula, eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser, caminhar na visão que Ele colocou na minha vida. Isso se aplica a você também. Você não tem que ser uma cópia de ninguém, você tem que caminhar dentro da visão e da unção que Deus te deu. Mas isso é uma batalha, você tem que defender isso todos os dias, porque as pessoas vão querer forçar você a ser quem você não foi chamado para ser. As pessoas vão querer que você faça o que está na moda. Faça o que Deus te chamou para fazer. As pessoas vão querer empurrar para você modismos, modelos. Eu quero que você entenda que você precisa ser o que Deus te chamou para ser. E isso é uma batalha que tem que ser travada todos os dias. Eu li um livro, esse livro me arrebentou, e essa mensagem que eu estou pregando para vocês, ela é baseada nesse livro que se chama A Igreja Desviada. Aliás, eu quero incentivar você a ler. Eu quero incentivar você a ler. Eu quero que, se possível, a gente tenha esses livros para vender aqui na livraria da igreja, que a gente um dia vai ter a livraria da igreja. A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, editora Mundo Cristã. O outro livro que eu vou citar nessa mensagem de manhã também é o livro chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor na Alemanha, onde ele foi perseguido por Hitler e foi assassinado por Hitler. E esse foi um grande homem de Deus e deixou um legado maravilhoso. E outro livro que eu li dele, chamado Discipulado, foi um livro que me abençoou muito. E eu quero que toda a igreja se envolva em leitura. A gente precisa ser uma igreja que tenha conteúdo. Amém, meus irmãos? Você que fala, não consigo ler, vai acabar com isso, vai aprender a ler. Tem gente que fala isso, rapaz, não consigo ler. O que é isso? Que vergonha, irmão. Que vergonha, não consigo ler. Deixa um livro na cabeceira, junto com a sua Bíblia. Isso, a leitura, você cria hábito de ler. Daqui a pouco você está tão... daqui a pouco você vai sentir falta de ler. Amém? Então vamos começar a ler. Você que não lê, você vai mudar. Não, eu não lia, mas vou começar a ler a partir de agora, né? Então você vai ler. Então eu quero falar um pouco nessa manhã sobre essa questão do ser igreja, sobre os pilares de uma igreja relevante. Eu não quero ser uma igreja legal, eu quero ser uma igreja relevante. Diga comigo, não quero ser uma igreja legal. Quero ser uma igreja relevante. É isso. Uma igreja que faça a diferença. Atos 2:42, você vai ver que lá diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou na NVI vai dizer que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Diga comigo: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Nesse livro, Charles Swindoll diz o seguinte: quando a igreja se torna um centro de entretenimento, a alfabetização bíblica geralmente se torna uma das primeiras vítimas. Após o culto, as pessoas voltam para casa com um sorriso no rosto, mas com um vazio na vida. Às vezes a gente se diverte no culto, tem muito entretenimento,
Tem muita coisa para te distrair, mas a igreja não existe para te entreter. A igreja não existe para te distrair. A igreja existe para revelar, para pregar a palavra, para pregar o evangelho e te dar princípios que sejam aplicáveis à sua vida. Muitas pessoas entram num culto e não tem diferença nenhuma dela ter ido num show de um Luan Santana, de qualquer outro que seja. O sentimento é o mesmo. Ele entra, pula, se agita, grita, e quando vai para casa continua nos mesmos pecados, nas mesmas manias, nos mesmos vícios. Ele só foi para a igreja ter uma onda, porque estava rolando um clima maneiro, mas voltou com rombo na alma. A igreja não é um lugar da gente se distrair. Meu irmão, se a palavra não tem gerado resultados na tua vida, você precisa rever. Não é para te entreter. E quando a gente começa a ficar ligado somente no entretenimento, a primeira coisa que é comprometida é o ensino. A gente ignora o ensino, a gente ignora os fundamentos da palavra, a gente ignora a essência, a gente ignora aquilo que é a nossa regra de conduta e fé. E aí por isso que muita gente está padecendo, por isso que muita gente entra na igreja, faz campanha, ora e tudo, mas nada muda. Sabe por quê? Falta ensino, falta conhecimento na palavra. Nós vivemos uma geração analfabeta de Bíblia. Vivemos uma geração oca de Bíblia. Somos bons de repertório e vazios de Bíblia. Somos bons para saber as músicas que estão tocando na rádio. Somos bons para saber quem está bombando na mídia, mas não conhecemos Bíblia. E aí por isso que muita gente não conhece Deus, porque a Bíblia revela quem Jesus é. A Bíblia vai te trazer ferramentas. A Bíblia vai te trazer alimento, que é o que vai sustentar você na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Quem te mantém de pé é a palavra, porque a palavra é alimento. A Bíblia fala: o meu povo perece porque lhes falta entendimento, lhes falta conhecimento. Jesus gastava tempo ensinando os seus discípulos, Jesus gastava tempo ensinando o povo. Em Esdras você vai ver que depois que eles estão reconstruindo o templo, eles param na praça pública e eles começam a ler a palavra em praça pública, e depois eles começam a ensinar para o povo a aplicar a palavra nas suas vidas. Quando a igreja se torna um local de entretenimento, o ensino é esquecido. Quando eu só comprometo meu tempo com as atividades da igreja, com aquilo que está rolando, em fazer a coisa acontecer, eu abandono o ensino, e aí eu sou prejudicado na minha vida espiritual. Ali em Atos 2, todos nós falamos do derramado do Espírito Santo, e houve, mas queridos, eles estavam embasados na palavra, e eles dedicavam tempo, perseveravam no ensino. Querido, você tem que perseverar em crescer em conhecimento. Dá vergonha de às vezes conhecer um judeu com 13 anos de idade, um muçulmano com 13 anos de idade que já teve que decorar o Alcorão. E às vezes a gente vai conversar com certos crentes que dá vergonha, que ele não sabe nada da palavra. Não sabe nada da palavra, mas sabe do que está bombando no Netflix. Sabe quem é o youtuber mais popular? E não sabe nada da palavra. Eles perseveravam no ensino, sacrificaram os fundamentos do ensino, da comunhão, do partir do pão e da oração, no altar da estratégia, da criatividade e do entretenimento e da relevância. É abandonar as principais razões da existência da igreja.
Às vezes nós sacrificamos o ensino no altar da popularidade, sacrificamos o ensino no altar do entretenimento. Sabe por quê? A gente quer ser uma igreja agradável, a gente quer ser uma igreja onde as pessoas simplesmente entram para se sentirem bem. A gente quer ser uma igreja que às vezes não posso falar muito sobre, não confrontar muito as pessoas, confrontar o pecado, porque a gente pode perder gente. Então a gente tem que ser uma igreja que o mundano se sinta. A gente tem que promover um ambiente parecido com o mundo, para ele se sentir à vontade. Não! Eu não quero ser uma igreja legal. Eu quero ser uma igreja que reflita a presença de Deus. Sabe? E nós precisamos edificar a igreja sobre esses pilares e não substituir esses pilares. Porque a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua a mesma. Os fundamentos continuam os mesmos. Jesus não mudava a sua mensagem para agradar ao povo. Não é verdade? Jesus não mudava o sermão porque poderia parecer duro demais. Jesus pregava o que ele tinha que pregar. Ele tinha compromisso com a verdade, ele tinha compromisso com a palavra. Então a gente precisa ter compromisso com essa mesma palavra, sabe? E a gente vai examinar aqui algumas características de uma igreja contagiante, de uma igreja relevante, que está nesse livro do Dr. Charles Swindoll. E eu aprendi muito com esse livro, eu quero compartilhar com vocês. E ele fala sobre esses 4 fundamentos, essas 4 características de um ministério contagiante, baseadas na carta de Paulo. Você pode abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2. Verso 1 diz o seguinte. Você sabe que Paulo aqui na carta de Timóteo, ele já está entendendo que a sua carreira está chegando ao fim. Ele está entendendo que a sua hora está chegando, que a hora dele partir está chegando. Então ele prepara Timóteo para assumir o lugar dele. E ele deixa algumas recomendações para Timóteo. E essas recomendações que ele fez para Timóteo é para a gente também, é para nós que somos os Timóteos de hoje em dia. Nós somos os Timóteos de hoje em dia. O problema é que existe uma geração de Paulo à procura de Timóteo. Mas Paulo está com dificuldade de achar Timóteo. Para Timóteo, lá no capítulo 4, no verso 9, ele vai dizer: Timóteo, é o seguinte, estou te falando isso tudo, mas se apressa em vir ter logo comigo. Paulo tinha pressa de que Timóteo chegasse para ele. Da mesma maneira, querido, Deus tem pressa. Então os Timóteos precisam se apresentar, porque existem alguns Paulos que estão chegando no final e eles querem passar o bastão. Amém. E os Timóteos precisam se apresentar. Aqui no capítulo 2, no verso 1 da segunda carta, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma igreja relevante, uma igreja contagiante, ela é um local de graça. Amém. Posso ouvir um amém aqui? É um local de graça. Fortifique-se na graça. Isso é, permaneça forte na graça. A Bíblia fala em Efésios 2:8 que nós fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você foi salvo, nós fomos salvos pela graça. Em Tito, capítulo 3, verso de 4 a 7, vai dizer: Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados,
pecados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E Paulo está dizendo para Timóteo, no versículo 2: e o que de mim recebeu, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Esse evangelho da graça, ele precisa ser compartilhado. Esse evangelho da graça precisa ser compartilhado. Você não precisa de um diploma de seminário, você precisa transmitir de maneira aberta aquilo que Cristo realizou na sua vida. Você precisa transmitir, passar adiante, deixar a tua vida transmitir Jesus, deixar a tua vida exalar Jesus. Isso é graça. Quando eu sou alcançado pela graça, essa graça ela exala de mim. Então a igreja é um local de graça, sabe? Quando você se fortalece na graça, você se torna livre do legalismo. Oh Jesus, quantas pessoas hoje em dia são escravas do legalismo? Quantas regras, quanto julgo que alguns líderes criam para aprisionar as pessoas. Jesus Cristo pagou um preço enorme para nos libertar, e tem gente que gosta de andar debaixo de jugo. Tem gente que gosta de andar debaixo de jugo. Infelizmente, alguns lugares se tornaram verdadeiros campos minados. A pessoa anda ali, mas ela anda com medo. Se tu fizer isso, ai meu Deus, se eu fizer aquilo, ai, se eu não cumprir aquele manual, aquele negócio, eu vou ser excomungado, eu vou ter sido como, vou levar o título de desviado, de rebelde, de disso ou de aquilo. E são coisas que pessoas se submetem a isso porque não conhecem a Escritura. Porque quando eu entendo o que a graça é, quando eu entendo o sacrifício de Jesus na minha vida, eu não vou ficar escravo do legalismo. Meu Deus, a igreja que vive orientada pela graça, ela é uma igreja viva. Ela é uma igreja viva. Não estou dizendo que não tem ordem, tem ordem. As coisas de Deus são com ordem. Sabe, algumas pessoas confundem. Regras aqui eu me refiro a usos e costumes, coisas que não roupas, fitinha disso, são sistemas, métodos, enfim, regras que não são bíblicas, que não está na Bíblia. Tem gente que parece que não enxerga, não está na Bíblia certas coisas, e as pessoas criam, mas e não lê a Bíblia. Querido, a minha voz não pode ser mais alta do que a voz do Espírito Santo na tua vida. A voz do teu líder não pode ser maior do que a voz de Deus na tua vida. Pega o que o teu líder está pregando e vê se bate com a Bíblia, e vê se está na Bíblia. Se não está na Bíblia, querido, chuta que é laço. Deixa eu falar uma coisa. Algumas igrejas se transformaram em empresas. A igreja não é uma empresa, e Jesus não é uma mercadoria. Querem administrar pessoas na igreja, membros, como se fosse uma empresa, e os seus membros fossem funcionários. A igreja não é para isso. Legalismo. Pecado cortar cabelo. Legalismo. Eu lembro de uma época que quando eu morava no Juramento, eu tinha alguns amigos que eram de uma certa denominação que era proibido jogar bola. E eu tinha um amigo, o Jorge, amendoim, lembra, mãe? A gente ia para a praça jogar bola e ele ia de calça comprida com a manga, aqui. Aí ele falava, quando chegar a minha vez eu vou arregaçar a calça, fica vendo se não vem alguém da minha igreja, se vier tu me grita. Aí ele arregaçava a manga, arregaçava a calça e ia jogar bola, Léo.
Aí ele tá lá jogando e tal. Aí daqui a pouco eu falei: amendoim! Irmão fulano tá vindo ali. Ele parava, arriava a calça, a camisa, sentava na mesa, todo suado, e falava: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Todo suado. Mas regras que são criadas que não estão na Bíblia. Legalismo. Gente, sabe, metas, regras. Se você não atingir certa meta, você está em pecado, está orando pouco. Legalismo. O preço pago foi alto demais para eu reduzir o evangelho a isso. Por isso que ele fala: fortifica-se na graça. Querido, a verdade bíblica liberta. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Agora, por outro lado, precisamos entender que a graça não é sinônimo de liberou geral. Porque existe uma graça barata sendo pregada hoje. Existe uma graça falsa sendo pregada hoje. A graça não é sinônimo de que está tudo liberado. Não podemos adaptar a igreja ao gosto do freguês. A igreja não é um mercado. Eu não tenho que ficar preocupado em ter um produto para oferecer que agrade ao meu freguês. A igreja é o que é. O evangelho não mudou. O evangelho é o que é. Você não pode, ou eu quero todo do evangelho, ou eu não quero nada. Eu não posso querer o milagre e não querer o compromisso. Eu não posso querer a bênção e não querer viver para Deus. Ou eu quero Deus, ou eu não quero. Vocês estão entendendo? Que é algo forte que a gente precisa despertar, sabe? Meu Deus do céu, eu não posso adaptar, eu não posso mudar a palavra a fim de agradar A ou B. Eu não posso ficar preocupado se vão se ofender com a palavra ou não vão se ofender com a palavra. A palavra é o que é. De uma coisa eu sei: a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra gera vida, a palavra traz esperança, a palavra tira a pessoa da depressão, do desânimo, ela eleva a vida da pessoa. A palavra transforma. Sabe, por isso que a gente tem que ensinar. E outra coisa, o nosso papel, o meu papel como pastor, nosso papel como líderes da igreja é ensinar você, ensinar que todos nesse lugar precisam assumir a responsabilidade sobre suas vidas. Porque tem gente que tudo quer empurrar para o pastor. Tem gente que quer que o pastor decida tudo por ele. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. A salvação é individual. Você precisa achar as respostas também por si mesmo. Quando você se vê sozinho, você precisa aprender a consultar a palavra e extrair dela verdades para a sua vida. Nem tudo é o pastor que vai resolver. E se o pastor não estiver presente, nem tudo. Você precisa aprender a amadurecer na fé, caminhar com as suas próprias pernas, através de quê? Através da leitura da palavra. Elevar a nossa responsabilidade como cristãos. Eu fico fascinado cada vez que eu vou a Israel. Isaac foi ano passado. Queridos, você entra na parte do muro das lamentações, na parte que as mulheres não entram, Flavinho, que só os homens têm acesso. As mulheres têm acesso a uma parte do muro, tem uma outra parte do muro, né, Daí também teve lá, a Jaque, que só os homens têm acesso. E lá dentro eu via crianças, adolescentes, jovens, com a Torá. Para quem não sabe, Torá é o Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que o judeu usa para ele estudar. E lotado o local, não tinha ninguém à frente dirigindo o culto, não tinha ninguém à frente dirigindo uma reunião, e estava lá as crianças com a Torá aberta e lendo em voz alta, e cada um no seu canto, e lendo, aí parava,
fechava e fazia as suas orações, e lia. Se encontrava gente na rua, às vezes parado. Eu peguei um voo, e dentro do voo tinha um judeu do meu lado, e de repente deu a hora da oração dele lá, e enrolou um filactério no braço, que representa com a caixinha que colocava na testa, que tinha as promessas de Deus ali dentro, as bênçãos de Abraão, e ele ali e tal, e levantou no meio do avião e começou a ler a Torá e ler a Bíblia. A gente tem que aprender. Eu estava uma vez no aeroporto, voltando com 4x1, na época que eu tocava na banda, voltando de um voo de Santarém, lugar longe, aberto. A gente fez uma conexão em São Paulo, 6 horas da manhã. Aí o meu voo tinha pousado às 4 e o voo para o Rio só saía às 7. Aí eu estava deitado naquele aeroporto lá de Congonhas, lá cheio de sono. Aí eu, Salles, a banda toda. Daqui a pouco, 6 da manhã, mais ou menos 5 para as 6, eu vejo que um jovem se levanta no meio do saguão do aeroporto. Ele foi para o lugar onde o sol estava nascendo, também colocou o seu quipá, o seu talite, enrolou o filactério no braço, pegou a Torá e começou a fazer essa oração na frente de todo mundo, e ler a Bíblia na frente de todo mundo no saguão do aeroporto. E crente tem vergonha de orar em público, crente tem vergonha de andar com a Bíblia, crente tem vergonha de ler a Bíblia em público. A gente tem muito que aprender. A gente tem muito que correr atrás. Meu Deus, sabe? Lembre-se, não espere que a igreja faça algo por você. Lembre de uma coisa: você é a igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Lembra disso, a gente não pode esquecer. E a graça não é um passaporte para uma liberdade restrita. Ao contrário, ela serve de motivação para o nosso comportamento. Ela nos liberta para obedecer. Olha o que Dietrich Bonhoeffer vai dizer nesse livro, O Discipulado. Ele disse: a graça barata é a inimiga mortal da igreja. E hoje a nossa luta é pela graça preciosa. A nossa luta hoje é pela graça preciosa. Gente, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. A graça barata é como um resto de estoque, perdão barato, sacramentos barateados. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus vivo e encarnado. Isso é a graça barata. Agora, a graça preciosa é a graça que se submete ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. Só que ele disse o seguinte: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A graça barata te faz andar pesado, a graça preciosa te faz andar com o jugo de Jesus, que é suave. Meu Deus do céu, uma igreja contagiante é um lugar da graça verdadeira. Mas também, segundo ponto, uma igreja contagiante não é uma igreja legal, é uma igreja contagiante que eu estou falando. Ele é um lugar de mentoreamento, sabe? Aqui, como disse Timóteo, transmite essas palavras a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Isso é aquilo que chega até você, não para em você, mas é responsabilidade tua passar adiante. É responsabilidade tua passar adiante. A igreja é onde você é tocado, mas também você toca outras pessoas nos locais aonde você exerce influência. A gente sempre tem batido nessa tecla aqui. Deus te colocou em lugares específicos na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, onde você estuda, onde você trabalha. Deus te colocou ali, e há um propósito por você estar nesses lugares. É para que você possa dar frutos naquele lugar, é para que você possa passar adiante aquilo que você tem recebido aqui como corpo. Você recebe aqui, mas não para em você. Você é um canal por onde flui essa graça, por onde flui a palavra, por onde flui a presença de Deus. Passa adiante, Timóteo. Não há títulos aqui, querido. Não há títulos. Há trabalho.
Vou repetir: não há títulos, há trabalho. Trabalho tem muito. O problema é que algumas pessoas trabalham pelos títulos. Trabalham pelos títulos. A igreja se torna um lugar de mentoria quando paramos de olhar as pessoas como números de relatório e entradas de dízimo. Ao contrário, enxergamos as pessoas como oportunidade de participar da edificação da vida de cada um. Você aqui, eu participo com a sua edificação, você participa com a minha edificação, você ajuda a edificar a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado ajuda a edificar a sua vida, e assim sucessivamente. Nós abençoamos uns aos outros, e é nisso que a graça é revelada, é nisso que o amor de Deus vai se espalhando, quando nós decidimos fortalecer um ao outro. Eu posso estar fraco hoje, mas em alguma área eu posso te ajudar, e vice-versa. Você pode estar fraco e eu posso ajudar a tua vida, e a vida da pessoa que está do seu lado você pode ajudar. Todos nós podemos ser úteis uns aos outros. Todos nós podemos ser úteis uns aos outros. Meu Deus do céu, aleluia. Howard Hendricks disse o seguinte: que todo cristão precisa de 3 pessoas na vida. Alguém que lhe mentoreie. Você precisa ter gente para pedir conselho, isso é fundamental. Peça conselho. Eu tenho um mentor meu, que é o pastor Joaquim Cantagalli, já há 20 e poucos anos. Ele mora em Belo Horizonte, não mora perto de mim, mas existe um negócio chamado telefone, que inventaram, uma invenção maravilhosa, que às vezes eu ligo: pastor Joaquim, está dando ruim aqui, preciso tirar uma dúvida com o senhor. E aí, às vezes ele não tem que me responder, mas a gente conversa. O fato de conversar já abre uma janela, não é verdade? Já vem uma ideia, e eu não sei te responder isso. Nem sempre a gente tem resposta, mas vamos procurar junto. Mas você precisa ter alguém que te mentoreie. E a segunda pessoa, você precisa ter alguém com quem compartilhar as dificuldades. Fala mesmo, para de se esconder e fala: o negócio está ruim para o meu lado. Compartilha as dificuldades. Mas você também precisa de alguém que possa ser mentoreado por você. Todos nós podemos mentorear alguém. Todos nós podemos ser útil na vida de alguém. E a falta de mentoreamento é um perigo. No livro da Igreja Desviada, Charles Swindoll diz o seguinte: que pessoas jovens e extremamente talentosas têm grande tendência à arrogância e, por vezes, à presunção desmedida. Não sei se vocês já perceberam que de tempos em tempos surgem alguns furacões jovens, explodem de fazer sucesso, e de repente essas pessoas somem. E normalmente, antes delas sumirem, elas dão alguns sinais de arrogância, de nariz empinado, de que estou bombando, sou o cara, e de repente desaparece. Sabe por que desaparece? Porque sobram bajuladores e faltam mentores. Você não precisa de gente para te bajular, você precisa de gente para te mentorear. Porque tem muita gente que quer bajular o cara que está na moda, o cara que está fazendo sucesso, mas você precisa ter gente para furar o teu balão, você precisa de gente para puxar o teu tapete, você precisa de gente para falar: senta aqui e vai ouvir. Sabe? O mentor faz isso. O mentor chega e fala: olha só, senta aqui, hoje você não vai falar, senta aqui, você precisa ouvir, senta aqui, você está muito marrento, senta aqui, teu nariz está muito empinado, senta aqui, e você precisa ficar um tempinho no banco, vai ouvir. É isso. Sabe? O mentor vai te provocar para que você seja excelente. O mentor vai chegar e falar: vence isso. O mentor vai chegar e falar: você é maior do que isso que você está vivendo. Você é maior do que essa crise. Cuidado com os elogios demais. 2 coisas que são perigosas: elogios e críticas. Jesus venceu porque ele era livre das críticas e dos elogios. Se preocupar com crítica, ele não cumpriria o seu chamado. E se ele fosse preocupar com elogios também, tem gente que é escrava de elogio. Se não receber um elogio, o mundo acaba para ele.
E tem gente também que é escrava de crítica. Se eu fosse ser escravo de crítica, eu não saía do meu quarto, né? Então, seja livre, seja liberto, eu declaro. É isso, seja livre, ser livre. E um mentor, ele te inspira a ter a visão correta, e ele te provoca para que você se torne excelente, sabe? E uma igreja contagiante, ela te inspira a crescer, ela te inspira a frutificar, ela te inspira a ir mais além, ela te inspira a amadurecer na sua fé. Esse é o papel da igreja, não é ser uma igreja legal. Mas também a igreja relevante, ela é uma igreja, ela é um local de sofrimento e comunhão. É um local de gente, pessoas machucadas. A igreja é lugar de gente machucada. Sabe, temos muitas pessoas machucadas, porém também tem muitas pessoas que não têm coragem de admitir as suas feridas. Tem gente que gosta de esconder as suas feridas. Tem gente que vive uma máscara, que ela gosta de fingir que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. E teve um estudo feito por um psicólogo americano há um tempo atrás, sobre os 3 lugares onde a maioria das pessoas agem com hipocrisia. Foi feita uma pesquisa dos 3 lugares onde as pessoas mais agem com hipocrisia. Em primeiro lugar, são nos saguões de hotéis luxuosos, né? O cara empina o nariz, ele se acha o cara. Em segundo lugar, são os salões de exposição de carros. E sabe qual é o terceiro? A igreja. Onde as pessoas mais agem com hipocrisia, justamente no lugar onde deveríamos ser autênticos, é onde algumas pessoas exibem sorrisos falsos. Justamente no lugar onde a gente tem que ser quem a gente é, algumas pessoas pegam seu personagem no armário e vestem sua máscara, e mais um culto ele chega e fala: aleluia, graça e paz. Tudo bem, irmão? Com Jesus no barco. E aí, irmão, tudo bem? Só vitória. Não. Sabe, isso Paulo vai dizer para Timóteo: olha só, suporte comigo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Isso, querido, na verdade é que todos nós sangramos, todos nós passamos por lutas, todo mundo aqui tem uma ferida, todo mundo aqui passa por situações de dor, de feridas, que o momento onde nós sangramos, e todo mundo aqui, isso é verdade. Agora parece que em alguns lugares, algumas comunidades religiosas não permitem que as pessoas assumam as suas fraquezas. E aí, quando alguém admite uma fraqueza, de cara já fala: está pecado, está em pecado. Se tu está sofrendo é porque está em pecado. Se está passando por luta é porque está em pecado. E nem toda luta é pecado, porque no mundo a gente vai passar por aflição mesmo. Jesus disse isso. Mas tem sempre os amigos de Jó que querem achar um pecado na tua vida. Tem sempre os amigos de Jó que vão falar: se você está passando por isso é porque tu fez alguma coisa. Mas eu vejo aqui, quem fala esse tipo de coisa, quem prega que crente não sofre, ele não leu as cartas de Paulo. Tem gente que parece que tirou as cartas de Paulo da Bíblia, porque ele prega um evangelho que eu não conheço, que se você é crente, você não sofre. Se você é crente, para de chorar, irmão. Não, irmão, chora! Jesus chorou. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém. Algo fascinante de Jesus é que ele era autêntico com seus sentimentos. Jesus era autêntico, ele chorou por quê? Porque ele era humano também. Ele era 100% homem, 100% Deus. E aí ele chorou porque ele estava com vontade de chorar. Jesus tinha fome, comia, tinha sede, bebia. É assim, seja tolerante com a sua humanidade. Quer chorar? Chore. Está sangrando? Assuma que está sangrando. Está doendo? Assuma que está doendo. A igreja é um lugar onde a gente sente dor, mas a igreja é um lugar onde a gente é curado. Posso ouvir um amém aqui?
A igreja é o lugar onde a gente é curado. A gente é curado, meu Deus. Você não precisa de uma máscara, não. A gente se machuca, mas a gente se cura também. Meu Deus, Deus quer curar você. Por isso que eu estou falando, a igreja não tem que ser um lugar simplesmente eu vou ali porque é legal, eu vou ali porque eu vou ser transformado, eu vou ali porque eu vou ser confrontado, eu não vou ali porque eu vou me sentir bem, porque é uma onda maneira. A igreja não é Doril. A igreja não é um estomazil para você ser curado da sua azia só, não, e depois passou o efeito, não. Meu Deus do céu. Sofre comigo, cara. Suporta, Timóteo. Fala a pessoa do seu lado, eu não gosto muito disso não, mas hoje eu vou falar. Fala assim, suporta comigo. Nós gostamos de compartilhar a bênção. Compartilhe a sua dor. Num mundo onde a gente só quer compartilhar coisa boa, porque a gente quer ser bem visto na fita. Eu quero sair bem no Instagram. Bota um filtro maneiro. Os biquíni, tá na moda, né? Biquíni para tirar foto. Não, as mulheres fazem biquíni para tirar foto. Bota a bochecha para dentro, não sei o que. Não. Porque a gente quer ser bem visto. Na igreja você não precisa de filtro. Você não precisa de filtro na igreja. Na igreja você pode ser quem você é, porque Deus te conhece sem filtro. Deus te conhece sem máscara. Então, não compartilhe só sucesso, compartilhe a sua dor também. Compartilhe. Suporta comigo, Timóteo. As aflições, aflição a gente vai ter. Só que a Bíblia fala que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Há uma glória te aguardando no final. A glória é para o final. Jesus, enquanto andou como homem, ele andou em poder, mas a glória se revelou na ressurreição. Porque a glória é para o final. A gente está caminhando em poder hoje. Oh, meu Deus, você não está entendendo. A gente está caminhando em poder e autoridade. Ainda não estamos na glória, porque a glória será revelada no final. A glória é a coroa que você vai receber, e ela está reservada para o final. E Paulo vai dizer isso, aleluia, Paulo vai dizer isso no capítulo 4, que ele diz o seguinte: olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda, tem uma coroa de vida reservada para você. Então, nós estamos caminhando hoje em poder, e no poder a gente cura os enfermos, no poder a gente expulsa os demônios, no poder a gente vê o milagre acontecer, mas ainda não é a glória, porque a glória está reservada para o final. A glória está reservada para o final. Então, as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Agora, quarta coisa, a igreja também é um local de resistência. Suportar as dificuldades. Aqui ele vai dizer, no versículo 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Tudo suporto. Ei, a gente precisa vencer a tentação de querer secularizar a igreja. Forte isso. Suporte a pressão de querer secularizar a igreja. Suporte
a tentação de trazer o mundo para dentro da igreja. Eu não vou ceder à cultura da moda. Não. Eu não vou rebaixar o padrão para ser agradável. Eu não vou substituir a mensagem da cruz por uma cruz light, por uma cruz soft, por um evangelho onde não requer renúncia. Eu não vou descer o padrão. Eu não vou rebaixar o evangelho a isso. Nesse livro ele conta a história de uma igreja que começou muito bem lá nos Estados Unidos e que começaram um restaurante devido à dificuldade das pessoas de não ter lugar próximos daquela igreja para comer. Eles abriram um restaurante colado com a igreja e botaram o nome de Grelhados de Deus. O que aconteceu? O restaurante deu certo. Aí você ligava para lá, Grelhados de Deus, boa tarde. E aí começou a fazer sucesso com as carnes grelhadas que eles serviam. Daqui a pouco os líderes da igreja começaram a dar mais atenção ao restaurante do que à igreja. O que aconteceu? A igreja fechou e o restaurante bombou. Eu não quero ser uma Ipan Grill. Não quero. Não podemos nos tornar isso. Os nossos fundamentos estão lá, ó. Eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. E como igreja local nós precisamos assumir o compromisso de não nos desviarmos dos fundamentos. E tomar cuidado, porque às vezes o anseio pelo crescimento numérico muitas vezes supera o seu compromisso com os princípios bíblicos. Isso é trágico. Tem gente que em nome do crescimento compromete a qualidade. Porque a gente tem que crescer, então aceita qualquer coisa. Porque a gente tem que crescer, vamos facilitar aqui. Não quero uma igreja legal, quero uma igreja que agrade a Deus e que seja útil à sua comunidade e que não negocie os seus princípios bíblicos para se tornar popular. A palavra liberta. O evangelho que Jesus pregava é o evangelho que transforma vidas, sem precisar de adaptações para se tornar aceitável. Que possamos permanecer firmes, sem negociar a essência do evangelho. Fique em pé no seu lugar. Eu precisava botar isso para fora. Sabe, eu estou igual a Bruna Carla, estou sentindo minhas forças indo embora. Porque quando tem algo que domina que consome a nossa carne, que nos domina por dentro, se você não botar isso para fora, quem prega sabe disso, dá uma agonia. Enquanto você não coloca para fora aquilo que está te edificando, porque a palavra, eu sempre digo isso, a palavra primeiro é para o pregador. Quando eu chego aqui, quero que você entenda que, para mim, hoje já começa o culto da semana que vem. Porque a vida de pastor e pregador é assim, ele termina de pregar algo aqui, mas logo em seguida, né, Marcos, a gente já começa a gerar o que vai ser falado. Então eu estou sendo confrontado por essa palavra já há mais de uma semana, vendo todo dia, meditando todo dia, lendo todo dia, para que Deus confirme, porque às vezes também Deus muda tudo. Às vezes Deus já chegou várias vezes, chegar aqui, está com algo preparado, que eu virei noite estudando, o Espírito Santo chega e fala, não, abre lá em tal lugar, é aquilo lá. Mas também tem coisas tem momentos que é tudo muito certeiro, é isso que você vai falar. Era o caso dessa palavra aqui hoje, porque
Porque eu estava vendo isso e eu falei: Senhor, eu não quero ser uma igreja legal. Eu quero ser uma igreja sem conteúdo, sem essência. Não quero ser uma igreja que faça o povo tirar o pé no chão, que tem uma estrutura maneira, porque Deus não está preocupado com a estrutura, Deus está preocupado com corações. Querido, Davi fez uma festa maravilhosa para trazer a arca e Deus não estava presente. Tinha carros de boi, tinha bandas tocando, tinha todo mundo cantando, os melhores cantores, todos os pregadores da época estavam lá e Deus não estava, e o culto foi uma tragédia. Porque culto onde Deus não está é tragédia. Culto onde Deus não está, as pessoas morrem, sabe? Culto onde Deus não está, as pessoas entram e saem e não sabem o que aconteceu e não sentem nada. Mas quando a presença de Deus, ela é o principal, quando a glória de Deus, quando a presença dele, aquilo que nos move, você não volta para casa do mesmo jeito. E a palavra nos confronta para nos tirar da zona de conforto, sabe? Jesus disse: eu vim trazer a espada. Isso é, eu vou causar uma confusãozinha no meio de vocês. Porque Jesus veio e ele mexeu na estrutura religiosa da época, e aquilo mexeu na máquina que estava funcionando muito bem. Para que mexer naquilo? Mas é isso que Jesus faz, ele vem e mexe com a minha estrutura. Não reduza o evangelho àquilo que você quer que ele seja para você. Vou repetir: não reduza o evangelho àquilo que você quer que ele seja para você. E aceite o evangelho como ele é. Você não está no mercado para pegar apenas o que te agrada. Você está aqui para ter o teu corpo, tua alma e teu espírito transformados pela presença de Deus e pelo poder da palavra. Fecha os teus olhos nessa hora e começa a orar ao Senhor, pedindo para que Ele te transforme. Diga: Senhor, eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja relevante. Eu quero ser nosso Deus.